Boa noite, amigos. Mais uma vez, nosso programa Condomínio Seguro no canal do CT Segurança, na série de ponto a ponto, estressando todos os itens que envolvem uma segurança condominial. Dessa vez, um programa diferente. Nós estamos gravando esse programa hoje por uma situação de sexta-feira. Vocês podem acompanhar, pode, por favor, registrar a presença de vocês, colocando lá o joinha, confirmando a presença de vocês, nos ajudando a impulsionar as informações e as conversas que teremos aqui hoje. E um programa diferente. Hoje nós estamos todos juntos aqui, contando com a presença do Silvano, que vai nos ajudar a intermediar o nosso bate-papo, onde nós vamos percorrer os assuntos que nós fizemos até hoje, todos os temas que nós debatemos até hoje e já encaminhando para o tema do próximo ano, se Deus quiser, que nós vamos falar com um novo tema, ainda nessa área de condomínio seguro. Em primeiro lugar, agradecendo a presença de vocês que nos acompanham e cumprimentando meus amigos aqui, Carlos Faria, Itamagal, Silvano Barbosa, que nos ajuda a compartilhar esse momento. Boa noite, João. Um prazer estar aqui, né? Hoje diferente, né? Hoje é um programa diferente, mas muito empolgante, e vamos passar aí por tudo que a gente fez e tem coisas novas também vindo aí, né, Ita? Sensacional. Boa noite a todos. Novamente aqui, com este calor humano, acho que totalmente diferente. A gente à distância, no Zoom, realmente uma dinâmica, uma emoção diferente. Eu sinto esta empolgação. É verdade. É bem bacana. Vamos se estressar, Vamos fazer o resumo do estresse. Boa. É uma análise, hoje é uma análise. Hoje é uma análise do estresse. Vamos ver quem que vai para a psicanalista depois. Olha, a fila vai ser longa, né? Eu agradeço o convite de poder estar aqui com vocês. Sabe que eu amo esse programa, adoro vocês e o trabalho que vocês fazem. Então, para mim é sempre uma honra poder colaborar. Então, bora, vamos trabalhar. Muito bacana. Bom, nesse semestre onde nós fizemos essa nova série ponto a ponto, falamos sobre a arquitetura como um todo, sobre perímetro e sobre controle de acesso, tendo vários participantes, profissionais das mais variadas áreas, fugindo até um pouquinho desse rol da nossa área da segurança, justamente para poder proporcionar várias informações, conhecimento o mais abrangente possível, para que a gente pudesse então entender quais são as situações que impactam num projeto, que podem ser um fator crítico de sucesso nos projetos. E é sobre isso, então, que nós vamos falar nessas 3 subdivisões que falamos: arquitetura, perímetro e controle de acesso. Então, vamos começar aqui com o nosso estresse do estresse. Bom, vocês falaram bastante a respeito na parte de arquitetura, tanto da parte de projeto urbanístico, até a parte do papel mesmo, né, do projeto, do respeito que tem que ter a respeito dessa função importante, né? Até para entender que, por exemplo, poxa vida, como é que eu resolvo um problema de entrada indevida? Coloca uma planta no lugar, né? Você fala, poxa vida, né? A gente que é de segurança não necessariamente vai linkar uma coisa com a outra. O arquiteto que pensa segurança já vai linkar isso de uma forma mais fácil. Eu queria ver se vocês, quais foram os highlights, né? Ou aquilo que mais chamou a atenção de vocês nesse ponto, na parte de arquitetura. Legal. Eu acho que um ponto fundamental, né, Silvana, é a mudança de mentalidade, né? Para todos nós que militamos na área da segurança, uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas de um modo geral, nós precisamos mudar, né? Isso que está na moda, a gente chama de mindset, né? Então vamos falar de mindset da segurança em termos de projeto, porque tem uma multidisciplinaridade, né? De participantes, de players para grandes projetos, né? A gente tem visto aí o empreendimento, os empreendedores lançando grandes projetos no Brasil que envolve uma série de disciplinas. A segurança é uma delas, né? E que tem procurado ocupar o seu espaço, né? A gente tem brigado há anos para ocupar esse espaço e não ser meramente mais uma necessidade, né? Eu não gosto muito disso. A segurança é uma necessidade, né? Não, a segurança não é uma necessidade apenas, ela faz parte de um produto que o incorporador, né, então, você que trabalha bastante com o incorporador, ele cria um produto e a segurança faz parte desse produto. Ela faz parte do monte de vendas. Então, não é só uma necessidade, né? Então, acho que um insight bacana que surgiu conversando aqui com projetistas, arquitetas, né, arquitetos, urbanistas, é compreender acho que bastante propriedade, que o que nós fazemos, o que nós oferecemos, não é meramente uma necessidade
e sim parte de um produto, de um negócio. Eu acho que isso me marcou bastante. Podendo gerar até uma qualidade de vida, né? Melhorar Então, a mas qualidade você sabe de que vida. isso é uma coisa que sempre me marcou muito, né? Quando eu entrei no segmento de segurança e comecei a atender trabalhar com condomínios, tanto de horizontal como vertical, por que você opta aí para um condomínio? Por que você quer pagar um condomínio, né? Qual que é o tipo? Por que você não mora numa rua normal, né? Numa casa convencional? Por que você vai ter um gasto mensal todo mês para pagar um condomínio? Poxa, eu lembro quando eu era pequeno e começou a ter mais prédios, né? Que era porque as pessoas se sentiam mais seguras, né? Era um ambiente onde você tinha uma reserva melhor de espaço, você tinha uma tranquilidade maior. E isso é segurança. E por que se reluta tanto quando você pensa no condomínio, quando o gestor condominial, quando os moradores que estão lá, que teoricamente é para gozar disso tudo, por que eles brigam tanto contra? Interessante que você citou, Silvano, porque eu que sou jovem há mais tempo, eu venho de uma época que os condomínios não tinham perímetro. Era uma portaria social, era dentro, você subia uma escada, passava por um pátio livre, sem grade, sem muros, entrava ali na portaria social, onde tinha uma mesinha colonial, e de lá ele fazia o anúncio. Que era o interfone fazer tac, tac. Depois que mudou para essa situação de começar a estabelecer fisicamente os perímetros e um portão lá na frente, as portarias começaram a vir para frente, esse controle, e mesmo assim ainda continua a questão da resistência no que diz respeito a procedimentos, a processos, né? Sabemos que não é conforto, a segurança nem sempre é sinônimo de conforto. Mas eu costumo retrucar o seguinte, acho que é mais desconfortável sofrer algum delito, algum atentado, algum problema, do que você obedecer simplesmente algumas regras. Que a gente faz isso a todo momento, né? Ninguém vai à piscina de terno, ninguém vai à igreja de sunga. Você tem regras que basta se adaptar a uma situação como essa. Mas é engraçado que essa passagem que você observou, mesmo assim com essa evolução, com essa mudança, não se concebe hoje mais residenciais sem muro e sem portão. Os comerciais, sim, mas tem outra forma de controle. Mas não se concebe mais essa falta de limitação, mesmo assim alguma resistência ainda prevalece, né? Então, E tem um conceito, desculpa se eu te cortar, que está vindo aqui para ajudar bastante, que é o CPTID. Né? Exato. A gente não pode esquecer, inclusive a Miriam, a primeira convidada nossa na série, comentou a respeito disso. Isso é uma prática que é conhecida lá nos Estados Unidos por muitos anos, acho que desde o início. Desde 70. Desde os anos 70. Né? Você, Percival, nos programas, vocês comentam bastante a respeito disso. Isso. Espetacular, aqueles não convidados. tinha nascido ainda, estudei depois. Você viu no Google depois. Não, mas é uma matéria muito importante, inclusive pessoas que da ESIS, né, na prova da CPP, isso é um assunto que está sendo, que é abordado muito o conhecimento deste assunto. Sim. Acho que qualquer gestor na área de segurança tem que conhecer os fundamentos do CPTID. A CPTID que não conhece para a quarta pessoal, geração, né? já está indo para a quarta geração. Nasceu com pilares básicos, já está evoluindo. Exatamente. e não é alguma coisa tão complicada, tão complexa, né? É delicioso, né? Viver o CPTID é delicioso. Não, bacana que isso está entrando com uma das exigências dessa empresa que quer ser certificado em condomínios que busca o bem-estar. Show? Porque segurança, não tem bem-estar sem segurança. É tá claro. certo? Sim. É claro. Então, cara, você quer, por que todo mundo está fugindo por condomínios fechados? Ah? E quando essas pessoas vão para o clube, elas dão valor para a segurança que tem no clube. Sim. Né? Agora, eu vou fazer uma provocação, porque tem a ver um pouco com... A gente já discutiu um pouco sobre isso na arquitetura e também já falamos sobre isso no começo do condomínio seguro. Será que o problema é porque tem pessoas? Porque eu tenho percebido que com a evolução da portaria remota, está mudando. Porque não tem mais um porteiro para eu extrapolar. Não tem com quem brigar. Não, isso já faz tempo em nossos projetos, principalmente no questão de condomínios horizontais, não tem a figura do porteiro dentro da cabine. Isso não existe mais. Às vezes nem a cabine. Às vezes nem a cabine. A cabine vira uma sala técnica. Você precisa dela para sustentar a estrutura, mas a gente faz uma porteira remota interna no nosso projeto. Então deixa o morador, o visitante, falar com uma parede. Aí tira todos os atritos, né, do processo. Né? Exatamente. Porque, inclusive preservando a integridade física de quem trabalha lá, né? Porque eles são agredidos. A mídia nos mostra isso. Sim. Exatamente. Aliás, no nosso último programa, né, eu fiz uma colocação nesse sentido para a nossa convidada, que é exatamente
uma visão, né, que não apenas eu, mas enfim, todos nós temos, de que a cada momento nós estamos, talvez eu tenha usado a palavra errada, transferindo, né, mas nós estamos transferindo de certa maneira, né, uma parte de tudo isso para o próprio morador. Quando nós falamos de portaria remota, quando nós falamos de armários inteligentes e de vários outros processos, né, que O convite pelo QR o convite Code. pelo QR Code, nós também trouxemos convidados que apresentaram essas tecnologias. Quer dizer, quanto mais a gente utiliza isso, fica mais claro que nós estamos, sim, de certo modo, transferindo uma parte da operação, né? Não é a responsabilidade, nem civil, nem criminal, mas da operação nós estamos transferindo para o morador e talvez reduza esse ponto de atrito que você citou, Silvio. Mas qual o problema de transferir? Eu não acho que isso é errado. Porque se a pessoa não se sentir responsável pelo lugar que ela mora, o que você vai esperar? Mas o problema que a gente tem, que a gente primeiramente tem pessoas irresponsáveis, ponto. Perfeito. Tem que aceitar isso, pelas vezes que não é você como pai, tem seu filho em casa, adolescente, empregada. Aí o ciclo de pessoas que pode autorizar pessoas a entrar, que o nosso problema é autorização, processo de controle de acesso, você está colocando em risco. Agora, uma coisa que tem que acompanhar é a questão do regulamento interno. Sim. Porque se o cara não vai pagar pela falha dele ou da família, tá? Então vai ser a casa de uma É jovem. exatamente o que eu ia falar agora. Os estatutos dos condomínios vão ter que se adequar a essa realidade, não adianta. Agora, da parte física, de construção mesmo, né? Que a gente falou de procedimentos agora, né? Sim. Agora, da parte física, de construção mesmo, né? Ou na parte ainda de idealização ou de uma reforma, o que mais chamou a atenção de vocês? Para mim, eu tenho dois destaques. Até mesmo dificuldades, né? Puta, agora para arrumar isso vai dar um beleléu. Uma coisa eu achei que fosse dificuldade e vivenciei na realidade isso aqui. São duas situações que me chamam bastante atenção de uma maneira muito prazerosa. É o paisagismo e a luminotécnica. É verdade. Né? Eu achei que tinha num projeto, foi concebido de uma maneira aberta, parque, vamos visitar, frequência, pedestrianismo, que foi um termo que eu aprendi com uma das arquitetas Legal, no nosso legal, programa, isso. pedestrianismo. Não me pede falar essa palavra, não. Andar a pé. Então, eu achei que eu tivesse dificuldade porque foi projetado uma luminotécnica para um determinado paisagismo. No meio do caminho, isso mudou. Plantaram, não avisaram que a planta teria uma proporção muito grande. E atrapalhou, ficou escuro demais. Fomos discutir e, apesar de ser um projetista muito renomado, extremamente simpático, ele concordou em mudar o projeto, mas compraram o novo projeto, né? O condomínio pagou isso aqui, para poder readaptar a essa nova situação. A partir daí eu comecei a ver com uma grande simpatia esses dois itens que me chamaram a atenção, não por dificuldade, poderia ter sido, mas foi uma simpatia muito interessante. O paisagismo não mudou, foi mais fácil, não sei por que, mudar a luminotécnica do projeto Mas, como João, um todo. tem sensação de segurança sem iluminação? Absolutamente. Não. Absolutamente. Não. Nenhum. É claro que não. Hein? É claro que não. Exatamente. não, Já- Não é? Porque a primeira coisa, você tem que sentir seguro no ambiente onde você está. Você tem que enxergar, Certamente. porque a segurança começa com a identificação. Sim. Se não enxergo, não identifico, eu estou no escuro. Uhum. Se estou no escuro mesmo, literalmente, cara, minha sensação está lá embaixo. Perfeitamente. O escuro favorece o seu oponente, né? Além disso. Um ponto, né, que me chamou bastante atenção também foi o seguinte: eu por alguma circunstância, eu trabalho bastante com condomínios horizontais, né, condomínios de casas, e a maioria deles tem na sua propriedade ou contígua, né, a sua propriedade, áreas de preservação ambiental. Muito. E isso é um dos pontos hoje no Brasil muito forte, né? A legislação sobre proteção ambiental, ela é muito forte e a fiscalização, né, pelo menos aí no que tange a condomínios, é bastante eficaz. Então, os empreendedores, né, os administradores de condomínio têm que ter uma atenção, um cuidado com relação a isso. E muitos dos nossos convidados aqui, né, alguns urbanistas, paisagistas, nos trouxeram soluções, né, para isso, ou seja, é possível sim fazer a segurança do empreendimento, né, respeitando a legislação, né, e a fauna e a flora local. Então, acho que isso é bem bacana. A gente teve uma situação inusitada há pouco tempo, foi aquele vídeo da cobra, né? Ah, é verdade. A cobra trançando na grade do condomínio, cara. E o analítico pegou. Mas olha só, é um imponderável? Numa situação como essa, não é imponderável que algo do tipo aconteça. É claro, está numa reserva. Por isso que ele tem uma preservação ambiental.
Porque vai conviver com flora e fauna. Mas tem com que ser certeza- considerado. Então, e ninguém pensou nessa possibilidade. Aquela grade estava lá, era uma grade para barrar humanos. Uhum. Mas ela passava, uma jaguatirica passaria, Sim. né? Claro, tem situações que a gente não vai conseguir isolar por completo. Eu estava uma vez em Santo Amaro, né, ali perto do Borba Gato, e de frente para o meu escritório tinha um prédio que todos os andares tinham uma tela mais reforçada. Eu falei, nossa, mas tanta criança, a criança tá forte aí, né? Não, é por causa dos micos, por causa dos macaquinhos, que eles vinham, lá é uma área com muita árvore, por algum motivo tem e todos os dias eles vinham pelos fios de alta tensão e pulavam nas sacadas para tentar pegar alguma coisa. Então, é assim, ok, ninguém imaginou uma situação como essa, né? Numa área muito central, né? Urbana. Exato. Mas quando você está num condomínio, que esse caso foi em Manaus, se não me engano, né? Você fala assim, pô, isso é plausível que aconteça, né? Pode ocorrer. Lembrar aqui do nosso grande amigo, né, o André De Pauli, né? Há muitos anos fizemos um trabalho para mapear riscos, né? E passamos de 150 a 160 riscos. E um grupo de risco está ligado a acidentes, por exemplo, com animais peçonhentos, ou prefiro chamar de acidente com animal silvestre, porque não necessariamente eles precisam ser peçonhentos, qualquer animal silvestre, né? Então, como eu falei, eu tenho condomínios, por exemplo, que de vez em quando o jacaré está lá na quadra de esportes, tomando sol, né? Aparece um jacaré, uma jiboia, né? E aí tem todo O jacaré, no caso, não é peçonhento. Exatamente, mas é algo que assusta, pegar. né? E é perigoso. Então tem todo um procedimento da segurança para recolher esse animal ou preservar a área e chamar órgãos ambientais para recolher esse animal e levar ele para um local seguro e deixar seguro a quadra para o morador ir lá jogar a sua bolinha, né? Então, veja só, é mais uma preocupação, não é só com o criminoso usual, né? A gente Sim. tem que pensar, e não apenas acidentes, né, com animais, a gente tem outras situações de acidente com animal doméstico também, né? O cachorro, não só atacar e morder, mas muitas vezes só o fato dele latir e assustar, um idoso pode cair e se machucar. Sim. Às vezes uma vizinha peçonhenta, Tá um vendo vizinho que morde, né? Tem que ir na avaliação de risco descobrir essas coisas. Mas isso volta de novo no estatuto, né? Porque Sim. os estatutos estão evoluindo, inclusive, para esses condôminos que não se comportam direito. Sim. Né? Eu tenho Já visto há algumas mudanças. jurisprudências nesse sentido. Vamos Exato. ter uma série só para falar da questão comportamental em condomínios. Vixe, aí Isso vai, depois da tecnologia, vamos chegar lá. a gente Então, vai, vamos, Este ponto a ponto vai longe. já estamos recrutando terapeutas, né, para essa série. Precisa. Isso aí. Precisa. O Código Civil tem a figura, né, do morador antissocial, né? Ele pode, inclusive, ser expulso e o imóvel pode ser leiloado, né? Isso em casos mais extremos, mas é um recurso jurídico que existe. E no agora Brasil. tem a nova lei, que pelo menos aqui em São Paulo, que você tem a obrigação de comunicar aos órgãos, às forças públicas em caso de Violência violência doméstica. doméstica. Sim. Então, Está isso se fortalecendo. está fortalecendo, o pessoal está mais consciente. Então, Agora, a visão de vocês como gestores, como consultores, né, na questão de alteração da arquitetura. Aí eu estou falando tanto de layout de edificação, de gradil, de guarita, de iluminação, de planta. É normal, vocês conseguem hoje chegar num condomínio depois de ter visto isso tudo que vocês viram? Mudou o olhar de vocês na hora de entrar? Porque essa é a jornada, né? Sim. Promover mudança no comportamental. E vocês, mais do que ninguém, estavam ali, né, no camarote, acompanhando esse aprendizado. Mudou o comportamental de vocês quando vocês entram no condomínio e começam a falar assim, ó, essa samambaia precisa ir mais pra lá, hein? Olha, aqui uma palmeira ia cair, que essa é uma maravilha, né, cara? Putz, a parede aqui não precisa dela, pode mandar arrancar e coloca um vidro, enfim. Silvano, eu tenho certeza que eu vou falar por eles. O nosso olhar passa a ser viciado, né? Você bate um olho em algumas coisas, mesmo não estando num condomínio. Você observa tudo. Características positivas e negativas, de posicionamento, de uma edificação que está interferindo. Mas a sua pergunta, se a gente consegue influenciar desde a concepção do projeto, eu acho que uma proximidade do sucesso. Quando chega a estar pronto, depois falou, ó, dá um jeito para mim, eu tenho 2 semanas para se resolver tudo, com tudo pronto, fica pesado, fica complicado o negócio. Tem que deixar a obra pronta e você tem que adaptar. Na concepção, consegue fazer tudo aí, infra. Mas a minha pergunta foi mais assim, tipo, hoje você entrou num prédio, ou que já é teu cliente, ou que é a primeira vez que você vai visitar.
olhar para esses pontos agora é diferente? Não, isso é instinto. A gente estamos, que você soma nos anos de experiência, a gente está batendo aqui 150 anos. Diga por vocês. Não, é só os 3 da 150. Se você entrar, nós vamos lá 200 e pouco, mais ou menos. Então, isso, cara, é instinto, cara. É natural. É reflexo. Você vai entrar em qualquer ambiente, você, como segurança, você vai observar os pontos fracos e os fortes que tem naquele ambiente, seja na arquitetura, no recursos humanos, na tecnologia. É batata. Não, a gente não consegue, pelo menos eu não consigo me desvincular. Ô, Silvano, só para ajudar aí na tua provocação, né? Eu acho que assim, todo o conjunto de aprendizado, né, que nós tivemos, a gente está apresentando um programa, trazemos convidados, como você foi algumas vezes, e a gente vai aprendendo muita coisa, né? E isso cria um mapa mental que, invariavelmente, quando você chega no local, você olha e você começa a ter lembranças, né, daquilo que os convidados disseram, as empresas também, né, o pessoal de tecnologia também é muito avançado em termos de pensamento, né, faz futurologia, né, o pessoal de tecnologia adora fazer futurologia. Então, com certeza, muda o olhar. Eu vou dar só um exemplo de um caso que me ocorreu. Pela primeira vez, eu estou há 30 anos, né, nisso, e é a primeira vez que me surge um cliente que é uma ilha. Né, então, eu estou desenvolvendo um projeto para um condomínio que fica numa ilha. É uma ilha de água doce, né? Fica numa represa, né? Na divisa do Paraná com São Paulo. E aí eu nunca tinha imaginado trabalhar numa ilha, eu não tinha muita ideia disso. E quando eu fui até lá, tem que fazer a travessia de barco, tal, você começa a olhar e começa a se lembrar, né, de coisas que você aprendeu, que você fala assim, nossa, peraí. E começa a fazer perguntas óbvias, né, para o administrador. Escuta, internet aqui, né? Qual é o melhor? Né, a operadora... energia elétrica, de onde vocês tiram energia elétrica aqui, né? E água doce, né? Porque é uma ilha, né? Mas água doce está tudo em volta, mas essa não dá para beber, não tem potabilidade. Então, como é que você faz isso? E aí começa a surgir, né, preocupações. Vou dar só um insight aqui, né? Em geral, a polícia militar, na maioria dos estados, o patrulhamento não dispõe de embarcação. Então, se você tem um problema na ilha, como é que a polícia chega na ilha? Se ela não tem embarcação? Então, é uma questão que surge, entende? Então, a cada novo local, né, vai surgindo essas preocupações. Mas, com certeza, a cabeça é outra, a mentalidade muda. Mas chega num ponto que eu já vou entrar então na parte de perímetro, né? A gente saindo da arquitetura indo para a parte de perímetro. Mas é só para vocês dois. Chega num ponto de sair subindo nas grades dos clientes, por acaso? Porque nós tivemos um amigo recentemente... Você vê que isso já é uma questão que o cara está perturbado já. Entendeu? Mas eu acho Tem que testar, cara. Mas eu acho uma coisa sensacional. Até, às vezes, por causa de altura. Porque as pessoas, quando você mostra uma foto, não têm a noção da altura do local. Né? Eu faço, só não divulgo assim como ele, mas peço para me fotografar sobre o muro, a facilidade de eu, magrinho assim, conseguir subir, né, e poder alçar o muro, o obstáculo físico. As pessoas terem, eu acho importantíssimo esse laboratório, acho muito interessante, fundamental. Agora, perímetro a gente aprendeu também que a gente faz no plano, no ar, subsolo, no solo. Vai ter que fazer na água. É tridimensional, É tridimensional. Meu medo é eles caírem só da grade, isso é o maior pavor, entendeu? Eu fico assistindo tenso, falo, ai meu Deus, isso vai que cai, né? Quando a gente fala de perímetro, eu acho que é uma das situações que a gente tem uma variabilidade muito grande de tecnologias, porque vai de acordo com o meio, possibilidade, né? Aqui eu posso colocar uma grade, então eu vou usar uma grade com uma cerca elétrica. É proteção ambiental, eu não posso pôr nada, né? Ou então aqui eu tenho que colocar um muro de 18 metros. Enfim, a variedade é grande de possibilidade, né? O que vocês trouxeram de highlights, de aprendizados legais desse período? Eu acho que a tecnologia, a forma como desenvolve, nos permite ter visões tecnológicas em lugares que eu não posso pôr físico. Dá para fazer o controle, mas eu não preciso pôr físico. Perímetro é uma coisa que tem que estressar ele ao extremo, porque você tem que fazer vários projetos dentro de um único perímetro de uma instalação, porque cada trecho ele pode receber recursos diferentes. É uma integração desde físico, eletrônico, aí você vai por tipo de sensoramento, fibra, IVA, cerca elétrica, analíticos, radar, mais mina eletrônica.
cabo sensorial, cabo sinótico. Então, você tem que abrir o perímetro e falar, neste trecho é isso, neste trecho é isso, neste trecho é isso. Agora, tudo começa com a barreira física. E uma coisa, conceitualmente, a gente tem que explicar sempre para os nossos clientes e para o mercado como um todo, que qualquer perímetro, ele é ultra, como você fala, dá para passar ele, Transponível, né? Transponível, sempre não esquece essa palavra. Então, cara, só me dá tempo e recursos que eu passo. Por cima, por baixo, o cabo. Aí a pergunta que eu faço, para onde que ele foi? Não vi um projeto que tem câmeras internas nos pontos estratégicos. Não tem. Porque é muito caro, não é visível, ninguém vai fazer nada com aquilo. Então, a gente tem que trazer a identificação para dentro. E outra coisa que tem nas falhas, a gente falar um pouco da arquitetura, que muitos projetos, o lote, ele termina na barreira. No perímetro. Entendeu? Então o cara vai pular, para onde que ele vai? Obviamente que é a casa mais próxima. Qual a condição, qual vai ser o valor deste lote no empreendimento? Vai ser o mais barato. Ninguém vai querer morar no lugar que é o maior risco. Então, o que a gente orienta? Obviamente tem todas as limitações. Para fazer um anel interno de 3 metros, no mínimo 3,5 metros, tá? Para permitir essa circulação, primeiro, e também ter uma faixa de identificação desta invasão. Porque senão, você vai saber, sabe como? Quando a vítima vai ligar na porteira e falar, acabei de ser refém. Pós-evento, Pós-evento, o cara acabou de sair daqui, me levou meu carro, me levou minhas joias, bateu minha esposa. Já foi. Isso, inclusive, é uma equação da ACE, se eu não me engano, né? Que tem que ter uma equação que eles falam mais ou menos o seguinte, o tempo de detecção, o tempo de retardo do obstáculo, tem que ser, exatamente. somado ao tempo de detecção, isso a soma disso aqui tem que ser o tempo de resposta. Exatamente. Alguma coisa parecida com isso. Totalmente. Então tem que ter um momento de retardar, de atrapalhar, mas se ele ultrapassar, detectar. Olha, eu até já vi esse corredor em 1 ou 2 condomínios, eu acho. Mas na totalidade, olha... Não é área útil, E mesmo em... É custo. Mesmo em condomínios de altíssimo padrão. É custo. O que eu vi, geralmente, acho que nos 3 que eu vi, eram regiões que já estavam quase dentro da Mata Atlântida. Sim. Né? Agora, o resto, dentro da cidade, nenhum. É legal, né? O João está trazendo aqui uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que a segurança ela se faz com a prática, mas eu gosto muito de teorias e fundamentações, porque ajuda você a sustentar muitas vezes, né, aquilo que você está propondo, independente do custo. Né? São premissas, né? São premissas. Então, assim, O negócio é filosofar. O negócio é filosofar, né? Ajuda às vezes, não atrapalha. Mas o fato é assim, isso que o Eitan está colocando é importante, né? Se a gente imaginar que o princípio da segurança é que ela seja preventiva, quanto mais eu me antecipar a ameaça, melhor, né? Que é isso que o João também colocou nessa equação perfeita. E eu vejo que hoje a tecnologia te permite, né? Eu sei que a gente vai falar disso, né, na próxima série, né, o CFTV, mas só para complementar aqui a questão do perímetro, quanto mais eu puder me antecipar a ameaça, quer dizer, se eu tiver uma visualização externa, que pode ser por câmera, em alguns casos é até o homem, né, tem um posto elevado, enfim. O drone agora, algo mais. Ou o drone, né? O radar. O radar, Eu enfim. vejo lá, Mas eu tenho uma antecipação, eu tenho mais tempo para reagir. Para resposta. Né? E reagir não necessariamente é colocar, né, a ponto 50 e abrir fogo contra o cara. Não é isso, mas eu tenho tempo de reagir. Então essa é uma premissa interessante. Quer dizer, quanto mais longe eu for buscar essa informação, mais tempo eu tenho de reação e torno mais seguro. O segundo ponto também que eu aprendi, eu acho que é muito interessante, se eu tenho um perímetro bem protegido, com barreira física adequada, iluminação, enfim, os recursos todos ali necessários, eu, de certo modo, eu dirijo, né, a ação do criminoso para as portarias. Né? Porque, olha, para o perímetro não vai dar, amigão, aqui é complicado. Né? Então eu vou tentar a portaria. Aí uma observação, né? O quanto de invasão ou de intrusão de condomínio, né, de acesso indevido tem ocorrido por falha no processo ou no procedimento de controle de acesso. Né? É impressionante, essa semana eu tive notícia de alguns condomínios aqui na região da Vila Nova Conceição e Ibirapuera que foram furtados da mesma maneira, ou seja, o cara aplica ali um golpe de engenharia social, burla um sistema e olha, tem porta dupla, eclusa, guarita blindada, câmera, escambau,
e A tecnologia tem, o que não tem é o processo coerente. Você não tem o processo, né? É Então, o humanware. é o human- peopleware. é o peopleware. peopleware. O hardware e o software tá ok, mas o peopleware O tá dando peopleware é problema. complicado. E não é nenhum deboche em relação às pessoas, não, porque a gente sabe como os condomínios são e não investe em treinamento e não investe em uma série de situações. Mas só voltando no ponto do perímetro, né, da segurança perimetral. O Então falou bem, a avaliação de riscos, né, a análise de risco tem que ser metro a metro, porque o perímetro ele pode ter armadilhas, vamos chamar Sim. assim, né? Eu já vi, por exemplo, muros altos, condomínio com 24 quilômetros de perímetro, 24 quilômetros de muro, tá? Mas o baldrame tinha 40 centímetros. Então, alguém mais habilidoso cava, e aí não há, né, naquela situação que detecta, porque cerca elétrica não detecta escavação, a gente sabe que tem recursos para isso, mas não tinha. Então, não adianta você ter câmera, cerca elétrica, ronda, né, tudo mais. Um custo absurdo um custo desse. absurdo de manutenção de tudo isso, e eu vou lá e cavo por baixo e saio do outro lado do muro, como já aconteceu. Joga no Google lá, você vai ver várias invasões por escavação de barreira física. Eu sinto falta de uma inteligência de condomínio em geral. Por exemplo, deu um problema em algum imóvel, alguma unidade de moradia, todo mundo recebe para se proteger. Então, por exemplo, o perímetro foi violado em algum ponto, né? Toca na guarita. Tá, mas quer dizer que o morador que está próximo àquele ponto onde houve a invasão Não sabe nada. não faz ideia do que está acontecendo. E pode ser a próxima vítima. Sim. Né? E pode ser o refém até quando a pessoa da segurança chegar. Entendeu? Se você tem um trabalho equilibrado, imagino eu, houve uma invasão, todo mundo é alertado, todo mundo se tranca dentro de casa, fica seguro, né? Até, galera, tá tudo bem, tá tranquilo, ok. Porque você deixa todo mundo numa situação de vulnerabilidade muito alta da forma como isso acontece hoje. Eu sei que, não pega bem o pessoal falar que invadiu, mas justamente esse exercício vai fazer com que a segurança seja cada vez melhor, todo mundo se comprometa mais com a segurança, porque um problema que tem por que muito morador de condomínio cai nesse o morador ou mesmo o operador, né, na questão da engenharia social, por que isso acaba sendo tão profícuo? Porque não há comprometimento. Porque eu acho que a portaria remota ajuda no comprometimento, né? Essa responsabilização é importante. Porque a pessoa não tem ciência. Às vezes foi lá, eu já escutei em entrevista de um prédio do Morumbi, que tiveram 5 unidades de moradia invadidas, não tem um pouco mais de 2 anos isso, e foram entrevistar um dos moradores e falaram assim, não, para mim está tudo bem, nunca mexeram no meu apartamento, nunca vi nada, entendeu? E foi a 3ª vez que assaltavam o mesmo prédio, né? E às vezes esse cara realmente, ele ouviu falar, mas não tem ciência do negócio, sabe? E o senso coletivo também, né? Porque para ele tá tudo bem, não foi o dele que foi roubado. E aí né? quando ele for votar, quando ele for votar numa eleição para falar, quero fazer isso, não quero fazer isso, tal, ele vai ser obviamente contra porque está fora do campo de ideia dele isso. Uma coisa que eu defendo muito, que foi o ponto que o Fadir comentou agora, quando você disse em transferência. Eu uso o responsabilidade compartilhada. Sim. Na minha unidade, a responsabilidade é minha de pelo menos talvez trancar a porta, no caso de um prédio ou numa casa, num lote, de alguma maneira proteger ou gerar algum tipo de iluminação. Tem tantos recursos hoje que eu não preciso da rede elétrica para isso, com energia solar simples, coisa de R$120, R$60, você consegue dar uma melhorada, até obedecendo um dos critérios que a gente aprendeu, né? A iluminação tem que ser contínua, não pode ter sombras, né? Mas continuada. Consigo fazer isso de uma maneira muito barata. Mas quando a gente começa a compartilhar as responsabilidades, fica muito mais simples. Trocando esse tipo de informação, considerando que não é tudo na mão da polícia ou na mão da segurança, que eu tenho uma parte a contribuir, inclusive como autorizante dos meus visitados. Não dá uma festa, falou que é festa, deixa entrar. Não, é cadastro, é individual, eu tenho que autorizar um a um. Personal training, professor de inglês, farmácia que vem aplicar a injeção, tem que ter esse procedimento. Às vezes os processos até existem, mas as pessoas por comodidade vão deixando, vão pressionando, não há uma supervisão, não há uma barreira para poder proteger o... Claro que não. Pode entrar sem identificação? Claro que não, tem que identificar. Exato. Mas eu já estou identificado, então eu vou reconhecer o seu RG, para ver se ele é ele, porque é simples hoje em dia de entrar, né?
Sensacional. Eu sinto, eu prego bastante essa questão da responsabilidade compartilhada, que talvez seria o que você estava dizendo, né? Não, uma forma de dizer. O bom desse programa é que a gente aprende aqui o tempo todo. Já comprei ideia. Não vou mais usar a palavra transferência de responsabilidade, e sim compartilhamento de responsabilidade, né? É uma responsabilidade compartilhada. É a semântica ajudando no É a dia a dia. semântica, essa é a graça da língua portuguesa, né? É. Que é rica, poética, né? Cheio de substantivos, aí é ótimo. Mas a gente tocou nesse assunto, não lembro do qual programa. Quem vem para ajudar nesse processo são os aplicativos, né? Porque no aplicativo de gestão a gente cria é um molho da salada. Né? Mas a gente vai começar a falar de controle de acesso. Controle de acesso tem que entrar depois do anúncio do patrocinador. É isso aí. Então, vamos lá. João? Então, peço 2 minutos para vocês, para que nós possamos passar os vídeos dos nossos apoiadores e retomamos nossa conversa após esse intervalo. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos retomar então, conforme prometido, de onde nós estamos continuando já para o próximo item que nós debatemos, que foi a área de controle de acessos. Né? Vamos lá, você tinha uma pergunta para nos fazer. A paixão do Silvão. Gosto pouco. O Itan estava falando a respeito dos aplicativos. Né? Que eu falei, agora a gente começa a fazer controle de acesso, porque boa parte desses aplicativos o próprio morador já pode liberar a entrada, adiantar um QR Code, né? E entrar nessas mensagens. O que você ia colocar sobre isso, Itan? Acho que os aplicativos, eles corretamente implantados em condomínios, eles agregam muito na questão da segurança e da convivência dos moradores, né? Porque você, quando tem muita informação, você tem que colocar isso numa única plataforma e trazer esta usabilidade daquilo. E controle de acesso vai trazer isso, porque todo mundo entra e sai, todo mundo tem visitante, todo mundo tem prestador de serviço. Então, uma vez você vai usar um aplicativo, a gente tem um monte de aplicativo no celular, só que a gente usa 5, 6 no dia a dia. Né? Então, você tem que criar motivos para usar aquilo que vai agregar para os outros, e para você, obviamente. Por isso que eu acho que é muito rico
onde que tem esta oportunidade de colocar a segurança na pauta, assim, de maneira bem evidente, além do custo, que o condomínio paga, hoje é 50%, 60% do custo do condomínio de segurança, tá? Trazer isso em evidência através do aplicativo. Acho que é sensacional, vai evoluir muito, aí vai entrar a inteligência artificial, vai usar cada vez mais uma tecnologia ou outra que vai virar nesse processo. Eu acredito muito, eu falo Deus no céu e celular na mão. A gente passou por muita coisa, falou sobre barreira, falou sobre até alguma parte de IoT ali no meio da conversa, mas você levantou uma coisa agora que me chama muita atenção. Inclusive, hoje, no dia de hoje, na parte da tarde, eu tive meio que uma palestra para uma empresa grande de software nacional, que também tem a parte de controle de acesso, falando a respeito de o que realmente o cliente precisa, né, o que realmente faz sentido se fazer. E essa questão de você ter todas as informações no mesmo lugar, ele é riquíssimo, né, desde que se olhe para aquilo, né? Então, vamos supor que a gente comece a motivar mais o cliente, o morador a usar o aplicativo, a gente tem aquele monte de informação possível, né? A gente substitua o alarme por controle de acesso, ou integre as duas coisas para ter certeza do que está acontecendo e assim por diante. Isso daí é muito rico. Mas quem que tem que olhar para isso? Porque isso é um outro problema, entendeu? No condomínio, salvo os que têm síndico profissional, né, tem uma sindicatura profissional especializada, boa parte deles é o morador que tem qualquer outra profissão. E tem uma empresa de administração condominial, tá certo? E aí, a gente vai conseguir em algum momento instituir a presença ostensiva de um consultor de segurança, um consultor de procedimentos, não importa qual seja o nome que for dado, que vai olhar para esses dados. Porque senão não adianta nada também a gente criar esse monte de informação, né? Como é que a gente falou de bloqueios, por exemplo, que pode ser a porta, uma cancela, um portão automatizado. Como é que você compra, né? A gente compra baseado no fluxo, né? Quantas vezes ele tem que abrir e fechar durante o tempo. Aí eu vou olhar um equipamento que seja compatível com aquele fluxo de uso. Legal. Você comprou, colocou. Quem está confirmando se ele está dando conta mesmo ou não? Ou só está dando, quebrou de novo. E continua insistindo no mesmo mecanismo, né? Não, gente, espera aí, vamos olhar de novo isso aqui, pelo controle de acesso, eu estou vendo que ele está abrindo 50 vezes por hora. E esse equipamento ele foi feito para abrir 30 vezes por hora. Então a gente está excedendo a capacidade dele. Então vamos subir o nível do equipamento, vamos pegar um que seja adequado para essa proporcionalidade, né? Mas eu falei isso outro dia num bate-papo aqui, o cara falou, nunca isso pode acontecer, que é o caso de um condomínio, em algum horário, abrir mão da clausura. Você tem os dois portões da clausura, certo? Isso é mais normal no hora de pico em condomínio de grande porte. Então, mas aí eu falo assim, peraí, qual que é o problema de fazer isso? Porque eu fico... problema nenhum. Você entendeu? Desde que esteja devidamente organizado, porque você fica aquele monte de gente lá de fora. Sim. Cara, mais exposto a risco do que a abertura dos dois portões. Exato. O cara vai ser assaltado na própria fila para entrar no condomínio. É que não funciona sozinho. Em nome da segurança. Em nome da segurança. Não funciona sozinho porque não foi parametrizado. Porque eu me lembre, todo software quase de controle de acesso, você consegue parametrizar as agendas e o funcionamento das portas. E isso é uma coisa que a maior parte do pessoal não dá atenção, né? Os sistemas de controle de acesso eles são riquíssimos em termos de customização. Depende. A grande maioria. Hoje, a grande maioria. Aquelas que os condomínios compram... Algumas são. Eu sei, mas é que quem sabe fazer, né? Mas quem sabe ir lá e fazer? Porque muitas vezes compram um sistema que tem muitas funções, mas habilita, é mais ou menos a gente, isso, né? Você compra um televisor que ele tem ali, né, toda uma ciência, uma tecnologia, e você só liga, desliga e troca canal. Mas via de regra, os sistemas de controle de acesso, eles podem prever, por exemplo, essa porta no dia normal ela funciona nesse horário dessa forma e em outro horário funciona de outra. E deixa de ser... ou então você pode, hoje a gente vai ter software de contagem de pessoas, né? Tá lotado de gente, então vamos deixar um fluxo mais fluido ali e tal. Aí naquele momento, o cara que era porteiro, que virou concierge, ele se adianta para a portaria para fazer um one-on-one ali mais...
tete a tete, porque liberou. Sim. Enfim, essa inteligência como um todo, né? A gente tem hoje recursos. A gente viu aqui nessa jornada que tem recursos para fazer, né? Silvano, tudo Mas começa isso- com um projeto, cara, com planejamento. Exato. Se não meço, não tem como. Tem como gerenciar. Nem tem como. Uma vez, a gente fez, algum tempo atrás, a gente fez um projeto, um condomínio gigante. Aí, na comissão de segurança, tinha uma arquiteta. Mulher, putz, técnica espetacular. Quando a gente apresentou uma solução de portaria, falou, baseado em quê? Você definiu uma catraca, X armários, X gabinetes para armar a inteligência. Você mediu? Aí fiquei branco. Ó. Aí você falou, tá no projeto. Já tem que medir. A gente tinha que instituir um processo durante 2 semanas contando. Sabe aquele negócio do dedinho? Sim, mas é isso mesmo. Mas assim, Vivenciar. então tinha que ter esses dados para fazer o planejamento correto. Mas eu vejo essas tecnologias cada vez mais, os dados vão você transformando em uma informação, amanhã para um BI. Quantos prestadores de serviço entraram neste condomínio neste mês? Você vai ter essa informação. Sim. Agora, concordo com você, não adianta armazenar a informação se você faz análise e avaliação deles. Então, isso é o profissionalismo das pessoas, os gestores que estão à frente desse processo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, uma ilustração bem interessante. Eu fiz um projeto, um POC, para um cliente que ele tem um atendimento na rua. Colocou então aquela bodycam. Câmera corporal. Né? Ficou lá um tempo, eles não aprovaram o orçamento pelo dispositivo que carrega a bateria e descarrega as informações guardadas dentro do equipamento. Funciona ligado a um servidor, uma coisa bacana. Aquilo ficou muito caro, eles não aprovaram o orçamento. Pelo tempo, então, o material foi devolvido e eu conversei com o fornecedor e comprei uma delas. Estava usada, eu comprei no valor menor e eu uso para esse tipo de coisa. Deixo filmando enquanto estou andando ou deixa com um dos analistas lá, eles ficam lá olhando essa dinâmica. Depois nós podemos estudar detalhes. Às vezes, o que você lembra, o que anota, o que escreve, nem sempre é tão rico quanto a imagem que você vai vivenciando. Claro. Então fica lá, passa 4, 6 horas olhando para aquela portaria, caminhando, para perceber detalhes que às vezes passam desapercebido. Quando você vê o filme novamente, consegue ter esse grau, essa vivência que te ajuda a ter medições. Né? Consegue extrair informações que facilita na hora de especificar que equipamento, que quantidade, né? Que tamanho que vai ser o... Para convencer, né? Também, Isso que é o maior também isso é uma Eu imagem acho- fala mais que 1000 palavras, né? Na linha do que o Silvano perguntou, né, eu queria dar um passo atrás, né, que é o seguinte. Acho que um grande mal que fizeram, né, para a segurança dos condomínios é uma comparação, no meu modo de ver, equivocada, de que condomínio não é empresa. Então, todo mundo ouviu aqui, não, mas condomínio não é empresa. É pior. Então, mas veja só, ele não é empresa, mas ele tem um CNPJ, o síndico tem responsabilidades jurídicas, Civil, né? E eu acho que a maior parte não faz ideia. Não faz ideia. Aí ele tem uma arrecadação que é muito maior do que de muitas empresas. A arrecadação, né, da taxa condominial, ela é maior do que a receita ou faturamento de muitas empresas, né? Sim. E aí é onde eu quero chegar. Eu acho que para um condomínio, é claro que isso não vai valer para todo o tamanho de condomínio, mas nós temos empreendimentos enormes, né, no Brasil. Eu tenho cliente com 1000 residências, né? Eu sei de casos de 20 mil residências. Quer dizer, 20 mil residências é uma cidade, né? Mas tem. Então, o que acontece, Silvana? Na minha opinião, eu tenho tentado levar isso para alguns clientes que eu entendo que cabe isso. Assim, o êxito ainda não é grande. Eu tenho, assim, 2 cases que dá para dizer, não, deu certo, que é criar um sistema de governança. Tá? Então, tudo começa por uma governança. Essa governança pressupõe a definição de uma política, certo? A partir dessa política, eu vou desdobrar aí sim para regulamento interno, né, para manuais de normas e procedimentos, para projetos, porque eu preciso de premissa para o projeto. Claro, todos nós aqui sabemos fazer projeto, né, e outros colegas nossos que nos assistem. A questão é que eu preciso de premissa de projeto. Vai ser um condomínio altamente tecnológico? Ou eu não? Olha, eu quero tecnologia, mas eu não abro mão, você já ouviu isso, né? Eu não abro mão de ter aqui pessoas, porque estão... Tudo bem, está tudo certo. Não estou aqui para dizer que está certo ou errado, mas eu acho que a palavra-chave para mim é o sistema de governança de um condomínio em que se defina políticas que só possam ser alteradas, né, por assembleia.
assim como é o regulamento interno, tá certo? E aí sim, eu acho que tem mais chance de sucesso, Silvano, de se desenvolver. Dá um exemplo simples, você falou tudo. O condomínio não se abstém de investir. Ele vai lá e gasta, então. Gasta 1 milhão, 2 milhões de reais, né? Não tem problema. A questão é quem cuida. Porque você pode pegar 1, 2 milhões, né, e se deteriorar na linha do tempo, como todos nós já vimos também. Vai fazer uma avaliação de risco, você encontra bons sistemas. Fala assim, gente, mas ninguém cuidou disso. Né? Então, tem esse lado aí. Os sistemas são comprados, está parado, desligou, porque não funciona, Tá parado. desliguei. Ou as funções, como o Silvano disse, é um sistema que tem funções muito interessantes, tem inteligência, mas ninguém sabia. E ninguém quis saber também. Ninguém visita o É, processo. exato. Ninguém Então, audita. não audita. Eu acho que dá audita- trabalho auditar. E outra, É pior, você tem que se expor. esse é o ponto. Maturidade. Maturidade. Né? Para você se submeter a uma auditoria, você precisa ter maturidade. Então, assim, eu acho que governança é um ponto-chave, né? Que vai envolver tudo isso, definir linha tecnológica, definir a responsabilidade compartilhada, definir, assim como qualquer empresa, né, que já participou de um projeto dentro de uma corporação, sabe que parte disso. Tem empresas que são mais legalistas e tem outras que optam por ter um time de lobistas e de bons advogados e a gente briga na justiça. Essa é uma forma de pensar. Outras, de forma alguma. É o By the apetite ao book. risco, né? O que diz a lei? É isso aqui. Certo? Então, a governança passa... Qual é o condomínio que é o quê, né? A gente não sabe. Você falou no começo, né, sobre a questão da qualidade de vida e tal. Eu costumo trabalhar com 3 premissas de condomínio. 3 pilares, se quiser chamar assim e tal. Que é qualidade de vida. Quem busca condomínio quer qualidade de vida, quer ter um lugar bonito, tranquilo, ter vizinhos e tudo mais, ter convívio social, seus filhos e tal. Quer segurança, óbvio, foi segurança. E ele quer uma outra coisa importante. Ele quer rentabilizar o capital dele. Sim, valorizar o patrimônio. Porque esse imóvel que eu construí, que sei lá, custou 2 milhões de reais, né? Se um dia eu vendê-lo, eu quero vender bem. E eu só vou poder vender bem se isso aqui tudo estiver bacana ainda. Né? Você vai comprar um imóvel num condomínio daquele, você quer saber se tudo lá funciona, se está bacana, se deterioraram, bagunçaram tudo. Então, esse é um apelo bacana, mas governança eu acredito muito. Agora, vocês conseguiram... porque o controle de acesso ele é uma jornada, né? Ele é um projeto, é um produto, né, da segurança eletrônica que ele tem uma jornada enorme. Eu não instalo, coloco, está lá funcionando, ponto, acabou. Ele vai evoluindo com a vida do condomínio e tudo mais. E a gente estava falando a respeito de ter informações, né? Vocês conseguem entender como a gente consegue extrair essas informações do controle de acesso, inclusive de coisas mais bobas? Por exemplo, eu desenhei um projeto uma vez para um condomínio onde não tinha mais alarme perimetral, tinha cerca elétrica, tinha todas as coisas, mas o alarme, na verdade, era para controle de acesso. Né? Ele avisava tudo que estava acontecendo, porque havia uma empresa monitorando o software de controle de acesso. Né? Então, os IVAs, as cercas, todas elas falavam com o controle de acesso direto. Para o sistema de controle de acesso. Tranquilo. Porque uma porta que foi aberta de forma indevida é um arrombamento. Né? Então, está tudo na gestão de segurança. E lá você tem, porque se dados é o novo petróleo, controle de acesso é o petróleo da segurança eletrônica. Onde gera os dados. Exatamente. E aí eles conseguiam quantificar giros de portão, abertura de porta. Então você consegue ter muita informação plausível. Então, por exemplo, foi colocado um sensor de fase, né? Um sensor de fase num gerador que tinha no condomínio. Sensor de fase, você tem o cabo elétrico, ele vai climpado em cima. Então, se está energizado, ele avisa. Né? Simples assim. É uma coisa super normal de você achar. Só que está ligado numa entrada do controle de acesso. Do mesmo jeito que seria porta aberta ou porta fechada, ele está dizendo, ó, está energizada ou não está energizada. A partir dessa informação, ele pôde contabilizar quanto tempo ele passava ligado no mês. Que ele sabia que hora começava, que hora terminava. Aí ele fez uma planilha simples lá e ele viu que estava usando demais o gerador, ou seja, que era um lugar mais ermo, né? A operadora estava entregando menos energia elétrica da fonte do que, no caso era a Light, do que o contrato previa, e ele pôde processar, assim, abrir um processo contra a Light para ressarcimento, porque sai mais cara a energia do diesel do que a da operadora,
E ele pôde quantificar, avaliar se o consumo do gerador estava equilibrado. Ele viu que não estava, chamou a empresa de manutenção. Por consequente, a empresa de manutenção falou, não, está tudo calibrado. Aí ele foi investigar um pouco mais, fez uma verificação básica e percebeu que toda vez que ia encher o combustível, ia metade para o gerador e metade para a picape do cara que fazia a manutenção. Então, agora, imagina isso, a quantidade de dinheiro economizado com um sensor de fase, que custa, sei lá, acho que R$200, né? Ligado numa porta que estava sobrando do controle de acesso, porque simplesmente alguém olhou para aquele dado. E o controle de acesso de um condomínio, ele gera essa riqueza o tempo inteiro. Exatamente. Né? Como é que vocês estão se preparando para lidar com isso agora que vocês sabem disso? Só voltando Quais um são os pouquinho. planos para 2022? Ou seja, isso que você nos ilustrou agora é o que o Eitan falou agora. Medição. Exato. O FASE mediu. A quantidade de comparação de energia foi medição. Essas situações precisam ter, eu vou até um pouquinho mais longe, desde a parte mais simples. A figura do zelador é para isso, é para zelar, não é só para trocar lâmpada. Zelar pelo condomínio como um todo. Quem sabe capacitá-lo com sistemas simples hoje em dia que me Amigáveis, permitem né? fazer esse tipo de, pelo menos a básica. Né? Mas Se deixa- tudo funciona, Mas essa é uma informação que se você pegar e jogar para a administradora ou para um gestor, né, e ele tiver isso no Power BI, por exemplo, exato. O sistema fala. Mas, pra ele. gente, vamos falar a verdade. alguém está mentindo aqui até agora? Não. Mas o mercado é diferente lá fora. Entendeu? Condomínios, A gente a pode maioria sonhar. deles ainda são muito simples. Acho que a A maioria gestão é dos sistemas. simples. A gestão é Porque simples. controle de acesso ainda é papel e caneta, pessoal. Vamos lá. A maioria dos 200 mil condomínios que tem no Brasil, estimado, quanto que tem sistema de controle de acesso propriamente dito? Quanto? E os que tem, como que usa? Né? Se funciona. Se funciona. Se funciona. Mas usa na aqui a gente está plenitude. falando do residencial. A gente não pode esquecer que a gente tem uma quantidade enorme de corporativo, de logístico, Sem dúvida. né? E nesses casos cabe, né, meu? Acho que cabe, ainda né? tá, o vigilante está com a plancheta lá na mão, no portão. Acho que cabe o seguinte, né? O nosso papel, né? Você falou do papel do consultor e do papel do programa e do papel do CT é puxar essa régua para cima. Isso aí. Né? Eu acho que é puxar para cima. Então, assim, concordo com o Eitan, se você olhar a massa, né? E digo mais, se você sair do eixo Rio-São Paulo, Paraná, o Sul-Sudeste, você, não demérito para os outros estados brasileiros, mas é uma realidade, né? Eu atendo às vezes clientes fora e eu percebo isso nitidamente. A gente discute coisas aqui que está bastante distante da realidade dessas localidades, né? Mas eu acho que a gente tem que puxar a régua para cima e uma coisa também, Silvano, que eu aprendi com o tempo aí, eu tento me controlar e tento me policiar e às vezes eu não consigo, né? Mas nós temos que evitar o ar professoral quando a gente quer levar essas coisas para o zelador ou para o síndico ou para a síndica, que é uma senhora, uma dona de casa, né? uma pessoa aposentada que está ali no papel de síndico não profissional, síndico voluntário, morador, Porque foi a única que não falou não tão rápido. que não falou não, é aquela história, não deu tempo, né? Quando Deu viu, ela tempo. tá deleita, né, coitada? Exato. Mas o fato é que a gente tem que tentar levar essas sofisticações numa linguagem apropriada. E aí, talvez faça mais sentido, a gente tenha mais sucesso. Quando você fala no corporativo, é mais fácil, pelo menos a linguagem, não a aprovação, porque aí tem outras questões envolvidas, mas a compreensão, né? Eu estou com um caso típico, assim, né? Houve uma indicação de um pequeno condomínio, são 3 pavimentos, ele tem mais de 60 anos, só para você ter, não tem elevador. Tem 3 pavimentos, você sabe da história que eu te pedi um apoio lá com o negócio da vizinhança solidária. Para subir a escada ele não estava aguentando, ele chamou o João para E subir. aí, exatamente, pedi para o João me ajudar. Mas para simplificar, é um condomínio simples, né? As pessoas foram também ficando idosas com o passar dos anos, você imagina, um condomínio dos anos 60. E começou a ter problemas na rua, o bairro foi se modificando, e é um bairro bacana aqui na região de São Paulo, Zona Oeste. Mas precisa, e não adianta você tentar levar o tecnicismo, né, que a gente discute aqui com bastante tranquilidade, para uma pessoa que não compreende, que ainda está com dificuldade de usar o WhatsApp, entende? A gente tem que considerar isso também, né?
Mas acho que... E a população está ficando mais velha. E a população está envelhecendo, cada vez Exatamente, menos cada vez. filhos. Eu vou te dar um exemplo. Um dia desse eu estava na praia, e eu, da janela lá de onde eu estava, fiquei observando a praia. E eu me lembrei que quando criança, eu tinha um monte de primo, e aquela praia estava infestada de criança. Certo? Normal, né? Anos 70, 80 e tal. E eu fiquei olhando, cara, eu contei nos dedos quantas crianças tinham na praia. Isso significa que as famílias estão tendo cada vez menos filhos, né? E a população envelhecendo. Ou ter medo. Não, por várias razões. Tem medo, tem a questão financeira, né? Filho é uma ousadia, né? Eu tive 3, você tem 2, 2 também? 2, 3. Então quem tem filho sabe que é uma ousadia, né? Porque não é para durante 10 anos, é A vida inteira. uma vida, né? É igual, Então, assim, é igual papagaio, né? Papagaio é um bicho que você pega pra herança, né? é para herança, né? Ele vai ficar para alguém, tá certo? Vai ficar para alguém. O filho você torce para um dia se virar sozinho. Papagaio não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu acho que tem esse aspecto, né? E o que você falou, Silvana, dessa trajetória, assim, nós estamos lidando com algo ainda muito novo para todo mundo, né? Dados, informações, que depois disso vai virar conhecimento. Eu acho que a trilha que você falou é dados, bacana, dados todo mundo tem, nem que seja manuscrito. Temos dados. Temos informações também, até uma certa medida, mas como é que eu transformo isso em conhecimento? Pode ser um BI, que é mais sofisticado, esses sistemas de neurais, mas de repente precisa de alguém que queira gastar um tempinho de se debruçar, né, João? Certamente. Pegar os formulários lá, papirar e te extrair uma informação, um conhecimento daquilo. Vocês sabiam? Ou o contadorzinho lá. O contadorzinho. Claro, O contadorzinho. Então, acho que dá para fazer bastante coisa assim, sem grandes recursos. Com recurso, a vida é muito mais fácil com recurso. Em qualquer circunstância, né? É. E não é diferente em condomínio. Os comerciais, Silvano, os empreendimentos comerciais, eles têm, eu acho que a gente tem um argumento muito forte que funciona mais do que no residencial, né? Ambos que é a perda. Né? Então a gente teve aí há poucos dias atrás no programa do Tasto, né? Nós somos convidados lá no programa do Tasto para falar de gestão de risco. O Tasto desenvolveu uma ferramenta, não é a única, mas é uma excelente ferramenta, que é o T-Risco, que eu uso bastante. E lá tem uma coisa muito legal, que é exatamente essa comparação da perda esperada, né? Versus aquilo que você vai reduzir com os recursos que você está propondo. E aí você pega isso, aí já não é mais responsabilidade compartilhada, não. É transferência mesmo para o cara que é o dono do risco. Fala assim, ó, tá aqui o estudo. Agora você decide se você vai investir ou se você vai assumir o risco. E aí está documentado, aquilo foi também para o conselho. Aí muda a história, né? Coisa que já no residencial não tem, né? Então, eu vou assumir o risco aqui, né, de deixar o pessoal bravo, porque a gente já passou aqui o tempo do nosso programa de hoje. Né? Mas eu não vou encerrar dessa vez sem que cada um de vocês dê a sua contribuição, o seu ponto de vista dessa jornada que a gente fez aqui para começar a próxima. Aí vocês podem escolher. Muito bem. Então eu vou deixar aqui uma coisa que eu pude reforçar esse aprendizado, que são 3 situações. Primeiro, projeto. Tem que ter projeto. Segundo, uma resiliência para poder entender essas dinâmicas, as particularidades do cliente que nós estamos atendendo. Sejam particularidades comerciais, particularidades culturais. E a outra é uma coisa que o Eitan fala bastante. Nós temos que educar, temos que ensinar o tomador do nosso serviço, que eles não sabem até onde pode ir, até onde podem ser protegidos. Às vezes não tem essa dimensão. Acham na sua cabeça, na sua expectativa, que não é do nosso dia a dia, mas nós precisamos mostrar para eles até onde eles podem ser protegidos com organização, com responsabilidade compartilhada, com cumprimento de procedimentos, sem ficar investindo tanto dinheiro nisso. Então são as 3 coisas que eu tenho extraído e reforçado desses papos que nós estamos tendo todas as sextas-feiras, 18h30, pelo canal do CT Segurança. Show de bola. Sensacional. Depois de tudo isso, tem mais o que falar, né, cara? Vai falar mal o quê depois disso? Zerou. O meu aprendizado, né, nesse período, ele está muito ligado aos acontecimentos externos, né, do mundo aí. A gente teve a pandemia como uma mola, né, impulsionadora de uma série de mudanças, né? Ainda hoje eu compartilhei com vocês, né, uma entrevista do Domênico, né, Domênico De Masi, um socialista aí, um cara sensacional, eu sou um grande admirador dele. E ele hoje fala de uma tendência, né?
a respeito de relação do trabalho e tal, enfim. Mas eu acho que o grande ganho, Silvano, é que a gente possa pegar tudo isso, né, que está disponibilizado no CT, entre todos os apresentadores, todos os convidados, todo esse acervo que foi criado, e olhar para o mundo. Né? O mundo está em mudança, seja querendo ou não querendo, forçada ou não, mas ele está numa mudança que eu entendo irreversível. Até o próprio ato de morar em condomínio, ele começa a ser questionado. Vou dar só uma frasezinha aqui que me ocorreu. Antes de vir para cá, né, para o programa, um cliente entrou em contato comigo, querendo um orçamento, porque eles vão fazer um retrofit de prédios comerciais no centro de São Paulo, no centro mesmo de São Paulo, tá? Vale do Anhangabaú, essas áreas. Prédios tradicionalmente comerciais que estão sendo convertidos para residenciais. Uhum. É bastante arriscado, a gente sabe das condições do centro e tudo mais, mas é um projeto muito bacana, tá? Já tem alguns hotéis dos anos 50 que viraram condomínios e agora tem essa conversão. E aí muda tudo, porque você está no centro de São Paulo, com todos os riscos que envolve viver no centro de São Paulo, né? Quem nos assiste não é de São Paulo, mas tem noção, né, pelo noticiário. E você investir, é um retrofit assim, cara, é uma conversão de imóvel, não é fácil, não é pouca coisa. E veja, é uma mudança de paradigma, né? A gente tem, né, tem um cliente que não vai vender, né? Não vai vender, é só Ele alugar. constrói para Constrói pra alocar. alugar. É uma mudança do mercado imobiliário onde a gente atua. E tem outras mudanças em andamento, né? Até nos comerciais. Então, assim, tem que estar atento a isso. E o programa tem ensinado bastante a gente a não perder de vista o olhar para fora da caixinha. Bacana. Sempre eu falo, o melhor projeto, o projeto implantado. Soluções tem um monte, recursos tem um monte. Falta é a gestão do processo. Isso que falta muito, né? O André de Paulo que bate nisso desde a gente conhece ele. Não adianta, você tem que trazer resultados. E resultado é falha zero, risco zero. E isso é o maior desafio. Acho que é isso, esse nosso programa, os outros que tem no CT, está proporcionando este conhecimento para o mercado como um todo, para buscar este objetivo. Acho que é resultado zero, perda zero, sucesso sempre. Estamos aí por isso. É isso aí. Tá bom. E o que a gente vai estressar na retomada? Vai ser bem bacana. A gente vai começar, a gente está na série ponto a ponto, o nosso minissérie vai ser o CFTV. Então vamos falar de câmeras, de todos os tipos, gravadores, softwares, analíticos, Instalação, aplicação, né? projeto da CFTV. Nossa, a infraestrutura do CFTV é sempre uma dor de cabeça no condomínio. Fantástico. Vai ter bastante assunto aí. Tem bastante assunto. Tem bastante assunto. Pois eu fico muito feliz que estou vendo, a gente fez no segundo semestre, fizemos 25 programas, e eu acho que a gente podia duplar esse número. Se a gente Assunto tem. Mas isso aí, acho que a gente tem que delegar um pouco de responsabilidades para o pessoal que estão do lado de lá, porque Google está aí. Perfeito. Então, só colar a bunda na cadeira E vai estudar. porque tem muita matéria aí. Agora a dificuldade é implantar. E acho que isso é o maior desafio de qualquer gestor, em qualquer segmento, e com certeza no mundo condominial. Show de bola. Chegamos ao final, então, da nossa série deste ano 2022, onde nós procuramos estressar essas variáveis que passamos aqui para vocês. Já como Peitão H nos avisou, semestre que vem, o ano que vem, com o CFTV. Em nome de todos, gostaria de desejar a quem nos acompanhou durante toda essa jornada um maravilhoso Natal, que 2022 possa ser repleto de projetos, de implementações desses projetos, de felicidades, de saúde para todos nós e que possamos continuar a desfrutar dessa companhia, de vocês que nos acompanham, desse convívio que nós estamos tendo, que enriquece a amizade pelo ano 2022, fortalecendo para 2023. Tá certo? Isso aí. Até a próxima jornada. Nos próximos programas vamos ter reprises de programas que já aconteceram, para que vocês possam então acompanhar e aproveitar para poder estudar. É uma horinha só, fácil de poder olhar, tomar aí o seu suco, o vinho,
comer a fruta e aprender bastante enquanto anota, tá certo? Isso aí, gente. Boas festas a todos. Obrigado pela lealdade aí, né, da audiência. Verdade. Muita gente participando de todos os programas, é bem legal. A gente sabe que não é fácil, todo mundo tem a sua vida, seus afazeres, mas é muito enriquecedor, né, para todos que nos assistem. O feedback é muito positivo, né? Obrigado, Silvano, por permitir que a gente faça parte de tudo isso, do CT, né? Isso aqui é a história da segurança. E estou muito feliz. E como o João disse, isso aqui reforça, né, não só as questões profissionais, de amizade, né, mas de vida mesmo. Né? Isso é muito bacana. Então, desejo a todos boas festas. Bacana, é muito gratificante quando a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimento com os outros. Acho que a CT nos proporcionou este meio, com maestria ímpar. Tá? Você está aqui representando o CT, então obrigado por toda a turma, Silvano, Caio, Christian. Vocês são realmente Equipe técnica, a equipe que nos técnica, atura. nos apoia. Baby Shark. Tá, estrutura e instalação que vocês estão proporcionando, realmente uma coisa inédita, até no mundo, que a gente acompanha. O mundo de segurança não existe, não vi, e a gente acompanha. Então, cada vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de registrar este assunto, ser um fato. E vamos continuar, porque tem muita coisa para vir. Tá? 22 não vai ser um ano fácil, a gente já sabe disso, o Brasil vai passar por problemas, a gente já estamos preparados por isso, tá? Mas vamos buscar, espero que todo mundo, primeiramente saúde, né? Sim. E bem-estar, segurança todo mundo, e segurança sempre está presente quase em todos os processos. Né? E estamos aí para contribuir. Obrigado, boas festas, excelente 22 para todo mundo, saúde e paz. Show de bola. Bom, gratidão para você que está nos acompanhando, gratidão para cada um de vocês que moram no meu coração, muito obrigado por tudo. E é só isso que eu quero dizer essa noite, já está mais do que o suficiente, que vocês já falaram mais bonito do que tudo aqui. Muito obrigado, pessoal, a gente vai ficando por aqui, se liga nas reprises e daqui a pouco eles vão voltar com mais material novo. Obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau. Valeu.